E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero bater um papo um pouquinho diferente aqui no canal e eu quero trazer quais são as 5 maiores oportunidades de fundos imobiliários de logística, tá? Que nós temos hoje. E para elencar, para construir esse ranking, eu utilizei como base a Magic Fórmula do Joel Greenblatt, tá? No comecinho do canal, há 2 meses atrás, eu trouxe aqui um vídeo falando justamente da Magic Fórmula. No caso, pessoal, só tentando resumir, né? Vejam que o vídeo tem quase 18 minutos, mas assim, a Magic Fórmula, ela busca identificar quais são as ações mais baratas da bolsa, que basicamente são aquelas ações de empresas que têm um lucro operacional recorrente, né, que é o lucro proveniente da sua atividade fim, porém que por alguma razão estão sendo negociadas abaixo do que elas deveriam ser. Então a ideia da fórmula do Joel Greenblatt é justamente se basear nesses dois pilares, né? Quais são as empresas que realizam o maior lucro operacional e que ao mesmo tempo estão sendo negociadas pelo menor preço. Então a minha ideia aqui foi trazer uma adaptação dessa fórmula para os fundos imobiliários. Especificamente no vídeo de hoje, eu vou trazer para os fundos de logística, tá? Mas caso vocês gostem aqui desse vídeo, comenta aí embaixo de qual outro tipo de fundo você gostaria que eu fizesse esse ranking. Beleza? Bom, lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, pessoal, fazendo aqui uma análise dos resultados do fundo, né, trazendo aqui para vocês a aplicação dessa Magic Fórmula adaptada, tá? Tenham isso em mente. E se de alguma forma esse conteúdo for interessante para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, vai ajudar bastante a gente a crescer, já chegamos aí a 1.100 inscritos, e também deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda a impulsionar e a gente atingir o maior número de investidores, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então nas informações. Essa é a planilha que eu utilizo como base, vocês já estão cansados de ver, né? Eu tenho aqui 26 fundos de papel analisados hoje e 29 fundos de tijolos, né? É aqui que eu analiso a média de rendimento de cada um dos fundos, o desvio padrão, o valor patrimonial, o valor atual, né, o PVP, e o famoso DYF, que é o que eu utilizo como base para os meus investimentos. Vocês sabem bem disso. Só uma observação, tá, pessoal? O valor atual aqui de cada um desses fundos foi pré-fechamento de pregão hoje. Eu planilhei esses dados, era mais ou menos 5 horas da tarde, tá? Então pode ter havido aí alguma alteração, mas creio que muito pequena, tá? Só para deixar bem claro isso. Então vejam só, desses 29 fundos imobiliários, eu selecionei os fundos de logística que eu acompanho. E aí eu fiz o seguinte, eu trouxe eles para cá, tá? E a gente vai trabalhar basicamente nessa planilha aqui no vídeo. Então veja, a gente tem aqui o fundo MGLG, PLOG, RBRL, PATL, GGRC, VTLT, SDIL, VILG, XPLG, LVBI, ALZR e HGLG. Esses aqui não são todos os fundos de logística que existem na bolsa, eu já falei para vocês, são os fundos apenas que eu acompanho, tá? Existem outros aqui, né? Porém a ideia é olhar para esses 12 fundos e selecionar aqueles 5 que têm a maior oportunidade de investimento hoje, tá? E é o seguinte, eu criei aqui 4 rankings, tá, pessoal? O primeiro ranking é o ranking do Dividend Yield Futuro, o famoso DYF. O segundo ranking é do desvio padrão em relação à média de rendimento de cada um desses fundos. O terceiro ranking é do preço sobre o valor patrimonial. E o último é o ranking final, que eu vou somar a nota desses 3 e verificar quais desses 12 fundos aqui apresentam a maior oportunidade no momento, beleza? E eu deixei em branco aqui porque a ideia é a gente preencher junto, para que vocês entendam. Inclusive, foi isso que eu fiz aqui naquele vídeo, tá? Sobre as ações, por isso que até ficou um pouquinho longo aqui. Inclusive, tá? Só um comentário rapidamente, tá para sair um novo vídeo aqui no canal justamente sobre a Magic Fórmula em ações, tá? Então, se você investe em ações, fique esperto aqui que deve estar saindo talvez nessa ou no máximo na próxima semana um vídeo sobre ações aí, beleza? Bom, voltando aqui, é o seguinte, a gente vai ordenar essas informações por DYF primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui do maior para o menor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no ranking 1, 2, 3, que já está em ordem do melhor para o pior, né? E vou descer tudo. Agora eu vou olhar para o meu desvio padrão e vou colocar ele do menor para o maior. Por quê? Porque quanto menor o desvio padrão, melhor, mais previsibilidade a gente vai ter no pagamento do dividendo. Porque se o desvio padrão for alto, significa que o valor que ele paga mensalmente costuma fugir bastante do valor central, do valor da média, tá? Então vou colocar aqui 1, 2, 3 e também vou descer esse ranking aqui até o final, beleza? Bom, a terceira coluna de ranking é o ranking do PVP. Então a ideia aqui é verificar quais são os fundos que estão com maior desconto em relação ao seu valor patrimonial. Tá? Porque esses fundos que estão com maior desconto, claro, né, pessoal, é importante dizer, a princípio são aqueles fundos que têm um maior potencial de upside, né, que podem se valorizar ao longo prazo, na verdade. Então vamos elencar isso aqui do menor para o maior. Aí a gente vai ter aqui os fundos com maior de desconto, com os maiores descontos, né? E vou fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, seguro o CTRL, 2 cliques. Agora a gente tem o ranking do PVP. Então perceba, a gente está elencando aqui o ranking do DYF, ou seja, aquele ranking de quem está buscando rendimento mensal.
A gente está vendo aqui o ranking que também tem a ver com rendimento mensal, mas aquele que produz a menor variação. Então, assim, a gente está buscando um fundo que entregue rendimentos constantes, né, com o menor desvio padrão possível, tá? E para finalizar, galera, a gente vai só somar esses 3 rankings e percebam o seguinte, que a melhor posição aqui, tá, vai ser justamente aquele que tiver o menor número aqui. Por quê? Porque nos 3 rankings que a gente fez um ranking crescente, né? O melhor sempre é o número 1 e assim por diante. Aqui também o melhor é o 1 e o melhor é o 1. Então se a gente somar 1, 1, 1, em teoria, né, se todos os fundos aqui, por exemplo, se o MGLG fosse 1 aqui também, ele teria 3 pontos e seria aí o melhor fundo de logística em relação a DYF, em relação a desvio padrão, em relação a preço sobre valor patrimonial, entenderam? Então eu vou descer isso daqui e vou elencar do menor para o maior. E aí a gente vai chegar aí nos 5 fundos imobiliários com o melhor ranking segundo a Magic Fórmula adaptada, tá? Como eu já falei para vocês no começo do vídeo. Percebam que a gente está falando aí dos fundos desde o IPO, tá? Isso aqui é importantíssimo entender. Por quê? Porque tem alguns fundos que já elevaram bastante aí o rendimento mensal, até por conta da inflação contratual, né? Então, o que antes era 77 centavos, sei lá, 5 anos atrás, hoje em dia já não corresponde mais à realidade. E é por isso que eu fiz também uma segunda tabela aqui com as informações de 2022, porque aí a gente vai conseguir fazer uma análise conjunta aqui das informações desde o IPO e as informações de 2022. Então aqui eu não vou perder muito tempo explicando, né? Vou só realizar aqui para montar esses rankings que nós temos. Então primeiro eu vou pegar o DYF, maior para o menor, vou fazer 1, 2, 3 e vou descer. Vou pegar o desvio padrão do menor para o maior, que é o que me interessa, que são os melhores. 1, 2, 3, segura um Ctrl, 2 cliques. Vou pegar o PVP, fazer a mesma coisa, do menor para o maior, para ver qual tem a maior potencial de upside. E aí eu vou chegar no meu ranking final, somando esses 3 sub-rankings que nós fizemos. E vou elencar do menor para o maior. Vejam só, vou destacar aqui os 5, tá? Então a gente tem aqui, olhando para 2022, o PLOG 11 em primeiro lugar, ou seja, é o fundo que somando essas 3 variáveis, dividend yield futuro, variação em relação à média, ou seja, é um fundo que tem uma variação muito pequena, percebam, desvio padrão de 1%, e que também está sendo negociado dentre esses 12 fundos aqui, com um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial, vejam, 0,72, ele está em primeiro, tá? Fez 11 pontos aí, seguido do MGLG, do PATL11, do VTLT11 e do RBRL11. Se a gente for olhar aqui para as informações desde o IPO, os fundos basicamente se mantêm os mesmos, né? A gente tem aqui o PATL11, aqui a gente também tem o PATL11, o PLOG a gente também tem aqui, em segundo lugar desde o IPO, em primeiro em 2022, o MGLG a gente tem aqui em terceiro lugar no IPO, em segundo em 2022, o RBRL a gente tem aqui quarto lugar desde o IPO, em quinto lugar em 2022, só o GGRC que acabou saindo aqui em 2022 para a entrada do VTLT, tá? Olha só que interessante, né? O PATL11 e o VTLT11, eles não têm desvio padrão, né, em 2022. E por que isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha, só para vocês verem que interessante. Eu deixei até aberto aqui o PATL11 aqui, tá? Olha só que interessante. Em 2022, vamos pegar aqui, ó, ele pagou desde janeiro até dezembro 58 centavos todos os meses. Ou seja, não houve variação mesmo, o desvio padrão é 0, certo? Assim como o VTLT, a mesma coisa. Vou até abrir também para vocês verificarem como é interessante essa medida do desvio padrão, né? Ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais constantes são os rendimentos entregues. Vejam só, janeiro de 2022, 83 centavos e foi 83 centavos até o fim do ano, até dezembro. Por isso o desvio padrão foi 0. Então, galera, basicamente, segundo a Magic Fórmula adaptada, tá, vamos dizer aí, do matemático investidor, e já explicada para vocês aqui pormenores, né, todos os rankings que eu já falei, esses são os 5 fundos imobiliários com a maior oportunidade no momento. Então são fundos que entregam bons dividendos, que ao mesmo tempo têm um desvio padrão pequeno, então não devem ter uma variação muito grande aí nos rendimentos pagos no futuro, e também ao mesmo tempo tem aí um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, um potencial de upside. Agora sim, a análise acaba aqui, vou aportar nesses 5 fundos e tô bem? Não. A ideia é a gente analisar agora individualmente cada um desses 5 fundos para verificar a qualidade do portfólio de cada um dos fundos e verificar se os riscos estão condizentes com o valor que ele está sendo negociado hoje. A título de exemplo, o fundo GGRC11, vocês devem estar sabendo já, né? É um fundo que teve um impacto muito negativo por conta do rombo da Americanas, né? Porque
Salvo engano, a Lojas Americanas representa aí quase 25% da receita desse fundo, porque a Americanas é um dos locatários de um galpão desse fundo. Então assim, será que o risco está precificado aqui já em 102,75 ou não? Esse tipo de análise qualitativa a gente faz após a análise quantitativa, que é o objeto desse vídeo, beleza? Bom, gente, o vídeo basicamente é esse. Não vou entrar aqui na análise qualitativa para o vídeo não ficar com mais de 20 minutos. A ideia é mostrar para vocês como é interessante olhar para os números, trabalhar eles de forma inteligente e a partir daí tomar as decisões qualitativas que procedem essa primeira análise, beleza? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo quais desses 5 fundos vocês gostariam de ver um review meu aqui no canal, tá? Aí quem sabe se tiver um pedido bem grande aí de algum dos fundos, talvez do PATL11, que está bem colocado aqui, O PLOG eu já trouxe para o canal, né? É um dos últimos vídeos do canal aí, já tem um pouquinho menos de um mês que eu trouxe aqui para o canal. Enfim, comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça algum vídeo em relação a um desses 5 fundos de logística, beleza? Galera, muito obrigado. Se esse conteúdo foi interessante para você, considere se inscrever aqui no canal do Matemático Investidor, beleza? Grande abraço.